Meu aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Bellier Comfort. A evolução da boutique de colchões. Venha viver esta experiência. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Lá na Varanda. Seu estúdio de paisagismo. Se conecte à natureza. É um prazer poder estar dentro da sua casa, falando sobre arquitetura e design de interiores. Hoje nós vamos visitar uma agência de publicidade, mostrando como os acessórios de decoração fazem toda a diferença em ambientes comerciais também. A gente buscou trazer objetos, por exemplo, ele faz coleção de pequenos objetos, né? Coleções de objetos antigos. Então a gente procura valorizar esses objetos na decoração, né? Trazendo a essência da empresa, a essência do empreendedor, né, para que ele se sinta à vontade naquele ambiente de trabalho. E ainda em ambientes comerciais, vamos ver como a iluminação faz toda a diferença para um bom uso do espaço. A gente de cara pensou em unir as duas coisas e criar um link, né, tanto da loja quanto do restaurante. E a iluminação foi algo que os sócios me pediram bastante, que eles queriam uma iluminação bem intimista e obviamente cênica e que também tivesse um impacto na decoração. E claro, um assunto que todo mundo adora, paisagismo. Um jardim desse ele tem que ser pensado desde a fase do projeto, né? Tudo que você está vendo aqui, nada foi colocado aqui somente porque é belo. Tudo tem um motivo de estar aqui para poder a gente ter uma manutenção facilitada. Tudo tem que ser pensado a nível de projeto. E o Projetando Sua Casa vem lhe trazer dicas, tudo que é conhecimento para um bom desenvolvimento de um projeto de arquitetura e design de interiores. Tudo isso agora no Meu Aconchego. Roda a vinheta, diretor. Ambientes comerciais e como uma boa produção faz toda a diferença. Das maiores agências de publicidades aqui de Salvador para mostrar a vocês que estão em casa como a produção ela dá o toque final num projeto de arquitetura e design de interiores. As pessoas elas estão muito acostumadas a ver isso em ambientes residenciais, mas em ambientes comerciais faz toda a diferença. Me acompanha. E eu estou aqui com a Andréia, que vai me ajudar a explicar um pouquinho mais para vocês. Então, quando a gente faz um projeto comercial, a gente pensa muito nessa questão também da produção. Porque a gente está muito acostumado à produção em ambientes residenciais. Mas o ambiente comercial ele também precisa de uma finalização. Ele precisa de estar de acordo com o conceito da empresa, do empreendedor, né? Então, a gente busca em todos os momentos criar os ambientes de forma que a gente consiga trazer um pouco da essência da empresa para cada espaço. Então, por exemplo, aqui a gente, nesse ambiente mesmo, que é a sala do diretor da empresa, a gente buscou trazer objetos. Por exemplo, ele faz coleção de pequenos objetos, né? Coleções de objetos antigos. Então, a gente procura valorizar esses objetos na decoração, né? Trazendo a essência da empresa, a essência do empreendedor, né? Para que ele se sinta à vontade naquele ambiente de trabalho. Que aquilo ali seja humaniza, exatamente. Né? A ideia é essa, você humanizar os espaços, é você fazer com que as pessoas que usam aquele ambiente se sintam de forma confortável, aconchegadas, que o empresário ele também se sinta como se fosse uma ampliação, né? da sua casa, de sua residência. E nessa sala de criação é bem notório, né, que você colocou uma estante suspensa e com vários nichos abertos para poder explorar esses acessórios de decoração. Exatamente. Aí o que a gente quis botar ali? A gente quis botar os troféus da empresa, objetos que tivessem qualquer recordação para a empresa e para o empresário. Porque assim, a ideia sempre é que aquilo ali seja a extensão da sua casa. A empresa, o seu ambiente de trabalho é a extensão de sua casa. Se sinta confortável de estar ali naquele ambiente, né? Ainda mais agora com essa questão da pandemia, que as pessoas estão trabalhando muito em home office. As pessoas, não só por conta da pandemia, mas tiveram dificuldade de retornar ao ambiente de trabalho. E nesse momento você consegue se sentir mais
confortável naquele espaço que é não só seu, do dono da empresa, mas de todos que estão ali convivendo naquele ambiente. Nossa, você falou algo muito importante, porque realmente é uma atenção bem presente que a gente tem para o momento que passamos, agora ainda estamos passando, né? Mas o momento que enfrentamos essas necessidades que o ambiente de trabalho ela propicia pra gente. E você tá num espaço que tem um link com a sua casa, que lhe traz conforto, que traga acolhimento, é muito que importante. liga a natureza, porque você tem vários ambientes aqui abertos, integrados, né? E você abusou bastante desses acessórios de decoração. Isso é de fundamental importância. Então, assim, quando a gente criou esse ambiente, fez o projeto dessa residência, que era uma residência antiga, era uma casa residencial, o cliente ele queria um ambiente confortável, um ambiente aconchegante, acolhedor, que tivesse integrado a natureza, um ambiente que tivesse espaços amplos, abertos, onde ele pudesse estar em contato com toda a equipe dele ao mesmo tempo. Então a gente procurou valorizar, por exemplo, a casa era toda de tijolinho, a gente utilizou o tijolinho existente e só fez patinar ele e remeter a esse material para o ambiente, que inclusive era um material que já tinha na antiga agência dele. Ele trabalhava em uma outra casa e também tinha esse mesmo conceito de tijolinho. Então a gente quis dar também essa mesma pegada, né? De ter um link com a unidade, com a sede antiga dele. E seguiu com uma paleta bem jovem, bem moderna, bem não é? urbana, né? Aquela coisa mais... Os elementos são bem urbanos, realmente. Bem urbanos, industriais, porque ele queria tubulação aparente, piso cimentado, as paredes cimentadas, a laje aparente. Então a gente procurou dar esse ar bem urbano ao espaço, né? Com total integração entre os ambientes, para que as pessoas pudessem circular, se ver, né? Olhando nos olhos, entender, compreender o que está acontecendo ali naquele espaço. Toda essa produção do espaço, ela vem desse link, ela nasce dessa essência do projeto, né? Porque eu observei que você tem várias peças nessa pegada do preto bem marcante, aproveitando esses acessórios pequenos que ele tem, né? Com muita ferragem, você tem muitas plantas, você busca bastante essa modernidade nas peças. Exatamente, a ideia foi essa. Então, integrar os espaços, trazer o verde para o ambiente, né? Porque dá um acolhimento, um aconchego, uma humanização, um ambiente muito grande, né? Você está no meio urbano e de repente o verde invadiu o seu espaço. É isso que a gente procurou fazer. Então, integrar não só internamente, mas o interno com o externo, né? Então, a gente procurou realmente trabalhar dessa forma para que realmente os colaboradores se sintam acolhidos, se sintam de forma bem confortável, porque eles trabalham muito com criação, e quando você trabalha com criação, você precisa estar muito relaxado, muito tranquilo no ambiente para poder as coisas fluírem, né? Então é você trazer o verde para dentro, é você acolher com objetos de decoração, que lhe tragam recordações, sentidos, significados importantes, né, para aquele momento. Até mais fácil de inspirar, não é? Isso, exatamente. Essas máquinas antigas também são deles. Essas máquinas antigas são deles. Você coletou essas peças todas e integrou e procurei integrar a decoração. Porque eu acho, o mais importante, eu acho que é o seguinte, o cliente ele tem que se sentir bem aonde ele está, seja na residência, seja no ambiente de trabalho. Então, assim, se aquilo ali refletir o seu eu, né? A sua vivência, a sua história, tudo flui mais fácil. Então, eu sempre procuro aproveitar tudo que o cliente tem. Quando eu vou fazer uma produção, eu peço, bote em cima da mesa tudo que você tem, que você gosta de usar, que aquilo ali que lhe faça sentir bem. Então, dessa forma, eu vou procurando montar o ambiente, utilizando todas as peças importantes para ele, para que ele se sinta realmente bem acolhido naquele espaço. E é até mais fácil da gente fazer a composição dos outros acessórios. Com certeza, porque o resto é complementação. Né? Você tendo ali o que é importante para ele, o que faz bem, o que caracteriza aquele momento, aquele espaço, o resto é a complementação. André, muito obrigada por esse bate-papo. A ideia é mostrar aqui para vocês que estão em casa a necessidade de procurar um escritório de arquitetura e design de interiores para fazer o seu projeto do início até a sua finalização, até a produção, onde dar toda a identidade e a característica que você precisa para o seu projeto. Fica aí ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais.
Gostaram? Fica aí ligadinho, não sai não, que no próximo bloco ainda vamos ver em ambientes comerciais como uma boa iluminação pode trazer um bom uso do espaço. Os nossos lares a cada dia trazem mais significados para as nossas vidas. Os objetos criam a identidade dos moradores, trazendo referências de personalidade, conquistas, histórias. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em sofisticação, diversidades e exclusividade. Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Alameda das Espatódias 457. Acesse nossas redes sociais, curta, compartilhe e se conecte conosco. Meu Aconchego. Oferecimento Divina Parede. Seus sonhos sem limites. MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox. Criando espaços únicos. Ambientes memoráveis. Luminata. Um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Baú Mais. Móveis de design. ZF2. Arte e design num só lugar. Estamos de volta. Vamos ver uma boa iluminação em ambientes comerciais. E estamos em um restaurante japonês, onde toda a iluminação faz um diferencial enorme. Não é isso, Stephanie? Com todo o conceito. Na verdade, o conceito que a gente trouxe para o restaurante foi justamente a união da moda com a gastronomia, né? Considerando que o restaurante está inserido numa casa, onde está localizada uma boutique de moda feminina. Então, quando a gente recebeu o convite para fazer esse projeto, a gente de cara pensou em unir as duas coisas e criar um link, né? Tanto da loja quanto do restaurante. E a iluminação foi algo que os sócios me pediram bastante, que eles queriam uma iluminação bem intimista e obviamente cênica e que também tivesse um impacto na decoração. Mas ao mesmo tempo a gente precisava tomar bastante cuidado, porque não se trata de um restaurante onde está sendo manuseados alimentos, então a gente precisava que isso trouxesse também um conforto para quem estivesse claro, uma iluminação no ambiente. bem funcional, né? Exatamente. Então assim, a gente não trabalhou com a luz direta, né? A gente quase não tem luz focada assim nas mesas, exceto na mesa redonda. As luzes são sempre de baixo ou muito suaves, como uma que a gente trouxe para o forro do salão principal. Justamente tentando também trazer espaços instagramáveis, né? A gente queria que cada ambiente tivesse um destaque diferenciado, então a gente trouxe diferentes tipos de iluminação, criando um ambiente harmônico, obviamente, e com esse conforto que os sócios queriam, né? Ou seja, buscando cenas, tendo iluminação mais intimista, trazendo esse conforto, né? Para que essa o cliente estética. sinta vontade de permanecer no ambiente, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença. Interessante as pessoas que estão em casa, elas ficarem sempre atentas que num projeto de arquitetura e interiores, a iluminação ela nasce junto com o primeiro detalhamento. Exatamente, a iluminação foi pensada desde o início, justamente para atender, né, o que os clientes solicitaram, e tudo faz parte de um detalhamento, então se ela não é pensada desde o início, a gente não consegue ter uma execução correta e adequada, né? Porque tudo é detalhe. A luz que sai no fundo do banco teve que ser pensado na hora da execução desses bancos. O bar também foi todo estudado para que essas fitas de LED ficassem entre a mureta do bar com o vidro. A distância desse vidro também tinha que ser pensada. Então, assim, tudo cresce desde o início, né? É um projeto feito em conjunto, de iluminação, executivo, para que a gente tenha esse resultado no final. Até a iluminação no paisagismo, não é? Que dá uma vida, dá um up. Exato, a gente quis trazer esse paisagismo para manter o cenário original desse espaço, né? Antes isso aqui era um rooftop, a ideia inicial era que a gente mantivesse esse rooftop, mas a gente precisou, né, fazer uma cobertura para que o espaço realmente ficasse funcional e a gente não tivesse limitações de uso. Mas a gente preservou esse paisagismo, essa jabuticabeira, por exemplo, que foi o nosso ponto assim, de partida, ela já era
daqui do espaço, a gente só relocou ela para dentro do bar e obviamente que a gente precisava trazer um destaque para ela, então a iluminação contribuiu muito com isso, para dar esse destaque também para a vegetação, para o paisagismo, que traz todo um conforto visual também. E o bar central bem estratégico e valoriza ainda mais a iluminação. Exatamente, esse bar na verdade ele está localizado onde era uma piscina. Então, o efeito da luz também traz um pouco disso do bar azul. Apesar dele poder mudar de cor, né, pra gente criar em ambientes diferentes também, dependendo de um momento, ele pode ser verde, ele pode ser... Você cria outras cenas pro espaço também, não fica aquele ambiente monótono, que ele é sempre igual. Ele pode vir a mudar, virar um bar verde, virar azul, virar vermelho, virar branco. Então isso é bem legal também, você conseguir ter essa flexibilidade. Stephanie, a ideia principal do programa do Meu Aconchego é trazer conhecimento a quem está em casa. Então, visitando vários ambientes, formatos diferentes, ideias e conceitos diferentes. E lembrando a quem está em casa a importância de contratar um arquiteto, um design de interiores, para que a gente possa, no projeto, ter todo esse diferencial e ter esse resultado maravilhoso que a gente tem aqui. Com certeza, a iluminação eu digo sempre que iluminação é tudo e faz toda a diferença. E assim, o restaurante ele já começou a funcionar e os retornos que a gente tem dos clientes é justamente sobre a iluminação. Você cria um espaço que ele é instagramável, que as pessoas curtem, o bar está sendo muito elogiado, assim, as pessoas têm gostado muito e cria também uma identidade, né, para o espaço, porque assim, quem é que não vai lembrar do Zouk com o bar iluminado, ou um bar, né, central assim, todo iluminado, então isso acaba também trazendo uma identidade para o espaço. São cenas marcantes que criam um impacto no espaço, não é isso? Exatamente. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer estar aqui com você hoje. Ah, que legal. Muito obrigada a vocês que estão em casa também, que estão curtindo o nosso programa. Fica aí ligadinho que no próximo quadro nós temos muito mais. Interessante, não é? Vamos para um breve intervalo e já voltamos falando de um assunto maravilhoso, paisagismo. A Luminata desenvolve seu projeto de iluminação, automação áudio e vídeo, de acordo com a sua necessidade, pois a grande variedade de luminárias de designers nacionais e importados trará o clima ideal para a sua casa. E estamos de volta. Vamos falar sobre esse assunto refrescante que é a natureza. Vamos lá. Você não pode ter planta natural dentro de um apartamento. Olha que exemplo lindo desse jardim de inverno. As plantas, elas aquecem o coração, elas trazem vida. O jardim de inverno, ele nasce na Europa muitos anos atrás, quando os europeus queriam estar mais perto da natureza. Como era muito impossível isso devido às estações que eram muito frias, a neve, a chuva, então eles trouxeram o jardim para dentro de casa e observaram o quanto que muda o visual, o quanto deixa a casa mais linda, mais leve, mais iluminada. Essa cascata aqui dá vontade de abraçar. Fala um pouquinho para quem está em casa sobre a manutenção disso aqui. Esse é uma tecnologia de um parceiro nosso que desenvolve esse tipo de, vamos chamar de jardim vertical. Então é uma maneira de você ter uma superfície vegetal bem legal, sendo que você tem pouca área disponível, área, vamos dizer, horizontal. Então você desenvolve esse processo criando um volume vertical. Dessa forma temos
uma moldura, né, a moldura do que a gente chama de arquitetura. Então o projeto arquitetônico é contemplado com esses elementos naturais e com o céu e o mar. Toda beleza integrada nesse momento aqui, né? E nessa peça exclusiva, porque isso aqui é uma obra de arte. E me diz uma coisa, quando a gente fala de manutenção, a gente fala da tecnologia, da auto-irrigação dessa parede verde. Esse sistema é todo ligado em Wi-Fi, então onde você tiver um sinal de Wi-Fi, você pode controlar. Existe um detalhe aqui que até um sistema de monitoramento da umidade do ar, que está linkado ao aparelho. Então, mesmo que ele esteja em outro local, ele tem as condições, tem conhecimento das condições climáticas de forma que ele possa dosar a quantidade de água. Então isso ajuda muito na manutenção e o monitoramento da qualidade da planta, né? Eu acho bacana você explicar isso, porque às vezes as pessoas têm um receio muito grande de ter plantas naturais dentro de casa e são apaixonadas por plantas naturais, que é o que dá vida ao ambiente, né? Mas aqui estamos em um espaço aberto, porém temos plantas em todo o apartamento. Para fazer isso, nós precisamos da ajuda dos nossos parceiros. Eles são as pessoas que conhecem as plantas adequadas para cada local. Não adianta você fazer experimentações, então isso depende muito do conhecimento e cada planta tem o seu lugar. E olha a criatividade, né? Nós temos um chuveiro aqui, né? Porque estamos na área aberta do apartamento e o pilar ele foi revestido por essas plantas. Isso é um ponto importante do projeto, porque era algo que me incomodava bastante. Você ter essa visual e um pilar no meio da área. Aqui temos mais ou menos 60 metros quadrados de deck e esse pilar tinha que ter uma solução. Então, graças às soluções conjuntas e o apoio dos nossos parceiros, podemos desenvolver essa ideia e, inclusive, você pode ver aqui um chuveiro. É como se ele brotasse dessa coluna verde, né? Perfeito esse jardim de inverno, mas o principal, uma manutenção fácil, que as pessoas que estão em casa, elas não sabem disso. Não é isso, Brandão? Sim, um jardim desse ele tem que ser pensado desde a fase do projeto, né? Tudo que você está vendo aqui, nada foi colocado aqui somente porque é belo. Tudo tem um motivo de estar aqui. Para poder a gente ter uma manutenção facilitada, tudo tem que ser pensado a nível de projeto. Tudo isso aqui antes foi idealizado no escritório da gente, né, no estúdio de paisagismo da gente, e tudo foi pensado desde o sistema de drenagem até a utilização do isopor para poder aumentar o nível do piso sem precisar imprimir carga, né, na laje. Então, assim, todo esse efeito que foi pensado para poder a gente ter esse acesso de escada foi pensado justamente no projeto arquitetônico com auxílio justamente da nossa empresa para poder dar os efeitos que você precisa para o paisagismo abraçar o espaço, fazendo um jardim de inverno, né, como queiram chamar. E a gente pode trabalhar na parte de cima com os pedriscos, com as pedras e toda a parte de vasos posicionados onde a gente estabeleceu no projeto para dar esse efeito de um volume de plantas dentro de um apartamento. A manutenção é muito fácil, né? Primeiro que nós temos técnicos especializados que vão analisar o jardim mensalmente. Então, basicamente, por exemplo, esse cliente aqui, ele libera para a nossa entrada no espaço remotamente, né? Aí, depois disso, a gente faz toda a parte de limpeza das folhas secas, toda essa parte de catado, de manejo, ela é feita no local uma vez por mês. Mas todo o controle de
rega dos vasos, alguns diários, outros em regas espaçadas. Tudo isso é calculado de acordo com a planta que está sendo colocada no local. Cada uma tem uma condição, um regime hídrico, a necessidade de você colocar mais água ou menos água. Tudo isso é feito remotamente. A gente consegue, inclusive, fazer a fertirrigação, que é adubar isso através de um aplicativo. Então, ele pode fazer isso lá da Europa, mas também nós podemos fazer isso da nossa loja sem precisar vir até o local. Então, basicamente, ele tem o funcionário vindo uma vez por mês dar a manutenção. E claro que você pode ter tudo isso dentro da sua casa, mas com empresas especializadas que sabem lhe informar quais são as plantas adequadas para estar dentro do seu apartamento, trazendo a natureza para perto de você. A nossa ideia está sempre trazendo esses conteúdos maravilhosos e, claro, cheios de conhecimentos. Fica aí ligadinho que no próximo bloco nós vamos para o Projetando Sua Casa. Para você que ama a natureza, há quem sinta paz em ser abraçado por ela. Nós, da Lá na Varanda, temos a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas ao reconectá-las com a natureza. Lá na Varanda, projetos de paisagismo, consultoria verde, jardins verticais, lagos ornamentais e piscinas naturais. Leve a natureza para seu aconchego. Acesse lanavaranda.com.br e fale com um dos nossos consultores. Voltamos! Vamos para o Projetando Sua Casa, cheio de dicas e tendências. E estamos no meu escritório, onde nós vamos passar um tempo aqui neste quadro, conhecendo como funciona o processo de projeto da sua casa. E para isso eu conto com uma equipe. Vamos conhecê-los? E essa é a minha equipe de escritório. Eu vou começar por Carmen falando uma das palavras que define o nosso início de processo de um projeto. Acho que podemos falar de sonho. Em cada projeto é uma chance de realizarmos os sonhos dos clientes. Mas para que esse sonho seja realizado, a gente tem todo um processo, não é isso, Bruna? Isso, nós criamos um programa de necessidades, que através dele a gente busca uma entrevista, né, padrão que a gente faz com os clientes. E nele a gente procura as intimidades, para saber se o cliente tem cachorro, o que é que ele gosta de comer, para através disso a gente dar uma identidade ao projeto. O WhatsApp, por exemplo, é uma das ferramentas que nos ajuda muito nessa aproximação com o cliente. Vou deixar por sua conta, Clara. Embora não sejamos psicólogos, a gente precisa ter uma certa compreensão para propor uma proposta adequada e que corresponda às expectativas e sonhos do cliente. E nessa expectativa nós lidamos com a ansiedade do cliente, né? Porque o projeto ele é um processo de construção e para um processo de construção isso demora um pouco. Precisamos ser um pouco de psicólogas. E para isso nós temos uma psicóloga aqui de primeira formação, que é a Fernanda. Isso mesmo, Bruna. Então a gente reúne todas essas informações atrelados ao nosso conhecimento técnico e desenvolvemos o projeto técnico. Não conto os detalhes porque vamos ter todos os sábados esse quadro aqui mostrando como fazer o processo de criação de um projeto, ou seja, do seu projeto. Hoje meu aconchego fica por aqui. Agradeço muito poder entrar na sua casa todos os sábados pela manhã. E claro, nos acompanha nas redes sociais. Acesse o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia, o nosso Instagram, Meu Aconchego Bahia. E claro, nos manda o WhatsApp, estamos aqui preparados para poder tirar as suas dúvidas. Todos os sábados às 10h30 na tela da Band. Beijo grande e excelente final de semana.